Oi, tio João. Oi, tia Ruth. Tio João, tu já percebeu mais ou menos do que é que a gente vai falar hoje? Eu acho Tem que alguma sei. ideia? O que será? O que tu acha que é, tio João? Deixa eu falar no seu ouvido. Fala aqui pra eu ver. Ah, tio João já descobriu sobre o que é. Mas eu vou ser boazinha com vocês, eu vou logo revelar. Hoje a gente vai falar sobre o medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de barata. Se eu visse uma barata, eu dava um grito. Parecia que eu tava vendo, não sei nem o que, tio João. Parecia que eu tava vendo um monstro. Uma barata Era. E tu, tio João, tu tem medo de quê? e jacaré. De jacaré. Jacaré. Tio João, eu tenho ainda hoje, eu tenho um pouquinho de medo ainda de escuro. Sabia, tio João? Tem não? Eu tenho um pouquinho de agonia de escuro, não gosto de ficar no escuro, não. E vocês, crianças? Vocês têm medo de alguma coisa? Adrian, tu tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de ladrão. Adrian tem medo de ladrão, tio João. E você, Aisla? Eu tenho medo de palhaço. E Esté, tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo do escuro. E você, Emily? Eu tenho medo de perder meus pais. Matheus Isaac, tem medo de alguma coisa, Matheus? Meu maior medo é de ficar sozinho no escuro. E você, Mirella? Eu tenho medo de cobra. De cobra? Quem é que não tem medo de cobra? E Riquelme, tu tem medo de quê? Tenho medo de lagartixa. E você, Matheus Medeiros? Oi, tia, eu tenho medo de dormir sozinho. Ah, minha xará, Ruth. E você, Rutinha, tem medo de quê? Eu tenho medo de escuro. E o Mara, você tem medo de quê? Tenho medo de cobra. E o Mara também tem medo de cobra. E Mariane? Eu tenho medo de ficar sozinha no escuro. Nosso amigo Cauã, ele mandou o vídeo, mas não deu tempo de colocar aqui. Mas ele falou que tem medo de perder a mãe dele. Pois é, tio João. Tanto nós como as crianças, todo mundo tem medo de alguma coisa. Verdade. Vamos ouvir o recado de tia que uma tia mandou pra gente. Vamos ver. Olá, crianças, todos bem? Eu sou Roseli, sou arteterapeuta e recebi um convite da pastora Cris para falar a respeito do medo. Eu fiquei com medo de que não dê tempo de falar em 5 minutos, mas aceitei o desafio. Então vamos lá. O que é o medo? O medo, ele é uma sensação, uma emoção desagradável que surge quando nós acreditamos que alguma coisa ruim vai acontecer. Quando nós pensamos que estamos em perigo, um perigo que pode ser real ou pode ser imaginário também. Por que é que nós sentimos medo? Nós sentimos medo porque é uma reação natural de cada um de nós. Todo ser humano e todo animal também tem medo. Dentro do nosso cérebro existe um mecanismo como se fosse um sistema de alarme que soa, que dispara quando nós achamos que estamos em perigo. Este sistema de alarme, ele serve também para que a gente tenha tempo de pensar naquilo que nós vamos fazer e decidir se aquilo vai nos fazer bem ou não. Nesse sentido, o medo é uma coisa boa, porque ele trabalha para a nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, nós poderíamos andar, saltar de lugares muito altos, poderíamos entrar na jaula do leão. Então, sem medo, provavelmente, a nossa vida seria muito curta. O que é que o medo causa? Para o nosso corpo, o medo causa uma sensação ruim, nós podemos suar frio, o nosso coração dispara e nós temos também
a tendência de não conseguir respirar. A gente fica ofegante, né? Como se o ar estivesse curto. Isso é uma reação no nosso corpo. Agora, um medo exagerado, que é contínuo, um medo excessivo, ele pode se tornar uma doença, ele pode virar uma fobia ou pânico. Neste caso, a pessoa precisa de tratamento e de acompanhamento com medicação e também com um terapeuta. Como lidar com o medo? Existem algumas dicas que, se você começar a colocar em prática a partir de agora, elas podem ajudar você a superar alguns medos. A primeira dica é: aceite os seus medos. Não tenha vergonha, porque o medo, ele não é uma humilhação, ele não é algo que só uma pessoa fracassada possui, uma pessoa covarde. Não, como você já aprendeu, ele é uma manifestação espontânea. Você não escolhe, ele é involuntário, né? Então ele acontece sem você querer. Assuma os seus medos, não tenha vergonha deles. Em segundo lugar, escreva sobre os seus medos, como se fosse um diário, o que você está sentindo. Isso ajuda a colocar os seus pensamentos em ordem. Terceiro, cultive pensamentos positivos. Provavelmente você vai ouvir sobre isso depois da minha fala. Pense que você é capaz, que você vai conseguir, que você já superou em outras ocasiões. Outro, ressalte as suas vitórias. Lembre das vezes que você achou que não ia conseguir e conseguiu. Traga para sua memória aquilo que te dá esperança. Quinto, converse sobre os seus medos com seus amigos e com seus familiares. Fale a respeito deles, que isso também vai te ajudar no processo de resolver os seus medos. Sexto, foque na respiração. Existe um exercício de respiração. Inspira em 4 tempos, segura o ar em 4 tempos e solta o ar em 4 tempos. Isso bem devagar, repetindo 10 vezes, você consegue se preparar melhor para uma prova ou para uma situação em que você tenha que reagir da maneira correta. E sétimo e último, faça terapia. Caso você tenha feito tudo isso e não conseguiu resolver os seus medos, procure um profissional que possa te ajudar, ok? Um beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau! Oi, crianças! Quero muito agradecer a tia Roseli, que veio com todo o seu conhecimento, certo? Para nos trazer um pouquinho sobre o que é o medo. Trouxe muitas dicas, vocês viram aí? Trouxe muitas dicas para a gente aprender a superar os nossos medos e os nossos desafios, tá certo? E olha só, aqui todo mundo já falou sobre o seu medo, tá certo? Tia Ruth falou sobre o seu medo, tio João falou sobre o seu medo. Vocês aí, vocês viram que algumas crianças falaram dos seus medos aí, mas hoje, de tanto falar de medo, o nosso tema de hoje, desse dia, sabe qual é? Vencendo os nossos medos, sabe aonde? No Senhor. Tivemos aqui um probleminha, mas já foi resolvido, certo? Então, o nosso tema de hoje, nós vamos aprender a vencer os nossos medos no Senhor. Olha só que maravilha. Vocês falaram aí do medo de vocês. Eu também vou falar do meu. Eu também tenho medo, tá certo? A tia Luísa é grande, tá certo? Confia muito no Senhor, mas a tia Luísa também tem muitos medos. Quando eu era mais pequena, eu sou pequena, mas quando eu era pequena, eu tinha muito medo de ficar sozinha em casa. Eu nunca tive medo do escuro, sabe por quê? Eu sempre tive uma técnica que eu vou ensinar a tia Ruth, porque ela disse que tem um pouquinho de agonia de ficar no escuro. E eu já ensinei isso na minha sala com as crianças, sabe o que é? Eu disse, não tem pra que ter medo no escuro, porque quando a gente fecha o olho, a gente já tá no escuro. Ficou assim, né? Achando. A gente tá no escuro quando a gente fecha o olho, então eu nunca tive medo de escuro, tá certo? Mas eu tinha muito medo de ficar sozinha. E eu ficava, porque eu sempre demorei muito para dormir. Todo mundo da minha casa dormia e eu ficava acordada. Então, eu me cobria toda com o lençol e ficava assim, ó, me tremendo, me tremendo, me tremendo, me tremendo. Mas aí, quando eu conheci a Jesus,
eu soube que Deus é onipresente. Olha só, eu aprendi que Deus ele é onipresente. Então, Deus está em todos os lugares. Então, Deus está aqui comigo, Deus está aí na sua casa, Deus está lá em outro estado, Ele está lá em outro país. Então, eu sabia que eu não estava sozinha, porque Deus estava comigo. E o outro medo que eu tinha muito era o medo da morte. Olha só, eu morria de medo. Eu sonhava que eu morria, aí eu via todo mundo lá no meu velório. Mas essa não era a pior sensação que eu sentia. A sensação era, quando eles iam me colocar no túmulo, eu ficava com muito medo quando começava a jogar terra. E eu acordava, mãe, socorro, mãe. Eu tinha muito medo da morte, porque eu não sabia qual era o sentido da morte. Mas quando eu conheci a Cristo, eu soube que em Cristo nós não morremos, nós vivemos. E olha só, depois de falar dos meus medos, certo? Também tenho medo de lagartixa. Eu vi aí alguém falando que tinha medo de lagartixa. Eu também morro de medo de lagartixa. Riquelme estava falando que tinha medo de lagartixa. A produção me falou aqui agora. Mas olha só. Também teve uma pessoa na Bíblia que também teve muito medo. Essa pessoa era muito importante na Bíblia. Ela é muito importante para Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a acertar aí no chat, tá certo? Quero ver quem vai ser o primeiro. A produção vai olhar se vai ter alguém aí falando. Olha só. Era um homem segundo o coração de Deus, tá certo? Ele teve várias fases em sua vida. Uma hora ele estava cheio de coragem, com muita coragem, e derrotou uma pessoa que era muito grande. Ele derrotou um gigante. E ele teve muita coragem, enquanto todos os homens de lá estavam com medo de derrotar esse homem. Ele disse, eu vou, porque a força que havia nele não era a força física dele, mas era a força do Espírito Santo que tinha sobre a vida dele. Será que alguém falou aí, produção? Teve alguém que falou? Rose Ramos falou, quem é? Elisete Bezerra falou. Islândio. E quem falou o quê? Quem é a pessoa? Davi. Se você falou Davi, ou se você estava pensando em Davi, você acertou. Davi, ele teve várias fases em sua vida. Uma, ele derrotou o gigante Golias. Ninguém dali queria derrotar o gigante Golias, mas ele teve muita coragem de enfrentar Golias. Era um homem segundo o coração de Deus, porque nele, no seu coração havia muita sinceridade com Deus. Quando ele pecava, ele dizia, Senhor, eu pequei nisso, eu sou errado. E o Senhor amava Davi, amava a sinceridade que havia no coração de Davi. Mas chegou uma hora que Davi teve medo, como homem, como carne, como ser humano, como nós que estamos aqui, que falamos dos nossos medos. Ele também teve medo. E tudo começou, olha só, vamos começar a ver um pouquinho aqui sobre essa história. Tudo começou quando um certo povo, está aqui, ó, Davi ficou sabendo que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Então ele ficou muito perturbado com isso, porque ele queria salvar o povo de Keila. Então, sabe o que aconteceu? Ele foi falar com o Senhor. Ele foi pedir direção ao Senhor. E ele disse, Senhor, eu vou libertar aquele povo. E Deus disse, vá, liberte o povo. Ele disse assim, vá, liberte o povo. A todo tempo, Davi estava falando com Deus. Então, Davi queria libertar aquele povo. Mas aí, os soldados de Davi, eles estavam com medo. Sabe aqui, ó. Não sei se vocês dá para ver aqui no mapa, aqui na frente, a cidade de Keila. Tá aí riscadozinho com um símbolozinho aqui. Vamos lá, aqui. Isso. Aqui. E era esse povo que estava sendo atacado. Olha só, eles estavam sendo atacados. E aí Davi falou com Deus, mas aí os seus soldados, eles estavam com muito medo. Então, Davi falou novamente com o Senhor, e o Senhor disse, vão. E olha só,
Então Davi foi com seus homens. Olha aí, Davi todo com os seus homens. Eram cerca de 600 homens. Eles iam para a guerra. Eles iam libertar o povo de Keila da mão dos filisteus. Então foi aí que Saul descobriu, o rei Saul descobriu que Davi estava naquela cidade. Foi aí que ele descobriu que Davi estava naquela cidade. E ele estava querendo matar Davi. O rei Saul estava querendo matar Davi. Então ele juntou todo o seu exército e foi atrás de Davi. Olha só, ele falando aí com o pessoal. Ele ficou sabendo que Davi estava lá. Olha o povo fofoqueiro. Foi lá fofocar, dizer que Davi estava lá. Davi estava direcionado por Deus e foi lá salvar o povo de Keila. E acabou acontecendo isso. Davi ficou sabendo. Vamos prestar atenção, tá certo? Para que a gente possa entender um pouquinho o medo de Davi. Então ele ficou sabendo que Davi estava lá e ele foi atrás de Davi. Davi ficou também sabendo, através de uma pessoa, que Saul estava indo atrás dele. Então ele disse, vou orar ao Senhor. Olha só, em todo o tempo Davi estava falando com Deus. Em todo o tempo Davi estava orando a Deus. Então ele vai lá e fala com Deus. Senhor, Saul realmente está vindo? E o Senhor respondeu. O Senhor falava com Davi. Olha só que fantástico. E ele respondeu e disse assim, sim, ele vai atrás de você sim. Então, Davi disse, Senhor, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? Então, o Senhor mais uma vez respondeu, sim, eles vão. Olha só, o povo vai entregar. Iam entregar Davi nas mãos de Saul. E Davi que foi lá salvar o povo. Davi se escondeu. Davi foi se esconder lá nas colinas. Davi foi se esconder lá nas colinas. E sabe quem é esse homem que está aí com Davi? É Jonatas. Ele era filho de Saul e era melhor amigo de Davi. Olha só. O filho do inimigo era o melhor amigo de Davi. E ele foi lá para dar forças a Davi, a dizer, Davi, o Senhor não vai deixar que nada aconteça com você. O Senhor não vai deixar que nada aconteça com você. Ele não vai te entregar nas mãos de Saul. Você será rei sobre Israel e eu serei o segundo com você. Então ele foi dar forças, ele foi trazer ânimo para Davi. Porque quando Davi ficou sabendo que Saul queria matá-lo, Davi ficou com muito medo. Esse foi o medo de Davi. Ele ficou com muito medo quando soube que Saul queria matá-lo. Então ele ficou temeroso, seu coração ficou triste, mas em todo o tempo Davi estava confiante no Senhor. Então Jonatas foi lá, foi dar forças a ele, foi falar que ele confiasse no Senhor. E eles renovaram a promessa que tinham no Senhor. E Jonatas foi embora. Jonatas foi embora e eles se despediram. Quando Jonatas foi para casa, Davi foi se esconder de novo nas colinas. Então, olha a imagem aí. O povo foi lá de novo. Olha só, gente. O povo foi lá de novo. Esses homens aí, foram lá de novo. E foram dizer a Saul onde Davi estava, porque Davi estava se escondendo. Saul estava procurando Davi por toda parte, mas ele não encontrava. Por quê? Porque o Senhor não deixou que Saul encontrasse Davi. Mas aí o povo foi lá e foi dizer a Saul aonde Davi estava. Então ele disse, muito obrigada por vocês terem se lembrado de mim, por terem misericórdia de mim. Olha só como Saul era. Mas aí... Mas aí, ele nunca conseguiu encontrar Davi, olha só. Enquanto eles vinham por um lado, Davi corria por outro com seus homens. E ficava nisso, e ele não conseguiu encontrar Davi. Porque o que foi que Jonatas tinha falado? Que Deus não iria deixar que Saul colocasse as mãos em Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Deus estava o tempo todo cuidando de Davi.
Deus está o tempo todo cuidando de nós, crianças, em nossos medos, em nossas dificuldades. Deus está o tempo todo cuidando do seu povo. Então, Deus estava o tempo todo cuidando do seu povo. Então, olha só, aí eles não conseguiam, eles iam para um lado, eles iam para outro, procurando por Davi, mas ele não era encontrado. Ele não conseguiu encontrar Davi de jeito nenhum. Então, passa aí o mapa, é só para vocês entenderem. Ele procurava Davi nas colinas, procurava Davi em todo lugar, mas ele não conseguia encontrar Davi. Pode passar. Ele não conseguia encontrar Davi. E Davi está aí, ó, estava escondido na caverna, tá certo? E é aí que a gente vai encerrar, que eu vou falar para vocês terminar essa história. Ele não conseguiu encontrar Davi. Mas aí ele precisou fazer algumas coisas na caverna. Saul precisou ir na caverna fazer suas necessidades. A Bíblia é clara que ele foi fazer necessidades lá dentro da caverna. E quando chegou lá, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Olha só. Mas aí, Davi chegou lá, cortou só um pedacinho do manto dele. Mas aí, Davi se arrependeu diante do Senhor por ter feito isso. Porque Davi não era um homem mau. Davi, por todos os seus erros, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele se arrependeu muito de ter feito isso. Eles fizeram as pazes, isso aí já é outra história, tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês, depois de tudo isso, de toda a perseguição de Saul com Davi, tá certo? Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez isso com ele, porque Davi não ia se igualar a ele. Então, crianças, esse foi o medo de Davi. Esse foi o medo que Davi teve no seu coração, que foi ter medo da morte, de que Saul ia matar ele. Então ele estava com muito medo. Eu vou pedir para tio David tirar aqui o telão para me ficar aqui, ó, frente a frente com você, porque nós temos algumas lições para aprender com essa história. Olha só. Davi, ele foi rei sobre Israel. Ele teve lá um amigo Jonatas, que foi lá o ajudar, que foi lá lembrar ele das promessas do Senhor, nas promessas que o Senhor tinha para a vida de Davi. E olha só, o medo, ele não muda quem nós somos para Deus. Por mais que Davi estava com muito medo, o medo não mudou a personalidade de Davi. O medo não mudou quem Davi era para Deus. Davi continuou confiante no Senhor, arrependido em seu coração de ter quase matado Saul, mas não matou, porque Davi não ia mudar a sua essência, era um homem segundo o coração de Deus. Então, os nossos medos, crianças, eles não definem quem nós somos. O nosso coração, a nossa vida é cheia de medos. Todos os dias nós encontramos medos, todos os dias nós enfrentamos o nosso medo. Mas o medo, ele não define quem nós somos. Tia Rosalie falou também que o medo faz bem. Sabe por quê? Porque senão a gente ia se arriscar em muitas coisas. A gente ia se arriscar. Por exemplo, eu vou andar de bicicleta. Olha só, eu vou contar aqui uma história do meu esposo John. Se ele tivesse tido medo de não andar de bicicleta sem as mãos, ele não teria quebrado o braço. Mas aí ele não teve medo, foi andar de bicicleta, desceu a ladeira, tirou as mãos do guidão, caiu, quebrou o braço. Foi parar lá no hospital. Faz tempo isso. Se ele tivesse tido um medo, ele não teria feito isso. Então, o medo, ele traz em nós para a gente não se arriscar tanto. Porque se a gente tem medo, a gente não vai se arriscar. Mas aí o medo, ele não define quem nós somos. Olha só. O medo não impede, tá certo? O medo não pode impedir que nós venhamos seguir a nossa vida e os nossos sonhos. Existem pessoas que têm tanto medo, que elas se fecham, que elas se trancam, crianças. E elas não querem viver a sua vida para Deus, não querem viver os sonhos que Deus tem para elas, porque elas têm medo. Medo, às vezes, do que as pessoas podem falar,
medo às vezes do que as pessoas podem dizer, do que as pessoas podem fazer. Então o medo, ele não pode nos impedir de viver o que Deus tem para a nossa vida, crianças. O que Deus tem para a sua vida é algo muito grande. Então seu medo não pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Então joga esse medo, bem longe, joga esse medo bem longe e vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Mesmo com medo, Davi, ele não deixou de pedir orientação a Deus. Olha só. Às vezes a gente fica com tanto medo, que a gente também quer fazer as coisas assim, ó. De qualquer jeito. Mas mesmo com medo, Davi sempre, em todo instante, nós vimos aqui. Se ele ia para a cidade, ele perguntou a Deus. Os soldados ficaram com medo, mas ele perguntou a Deus. Ele estava o tempo todo em oração, falando com o Senhor. Então, o nosso medo não pode nos impedir de falar com Deus, de falar com o nosso mestre. Se você estiver com medo, ore ao Senhor. Se você estiver aflito, ore ao Senhor. Se você tem medo do escuro, enfrente os seus medos. Se você tem medo da morte, como eu tinha muito medo da morte, enfrente os seus medos. Ore ao Senhor e o Senhor vai trazer paz ao seu coração. Não tem coisa melhor na vida do que ter paz. Todo mundo fala isso. Pelo menos as pessoas que eu convivo dizem, é muito bom ter paz. E sabe aonde nós encontramos essa paz? A paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor. Então, Davi, ele estava o tempo todo pedindo orientação a Deus. E como nós podemos vencer o nosso medo no Senhor? O amor de Deus, ele lança fora todo o medo. O amor de Deus, ele lança fora todo o medo, porque no amor perfeito não há medo. E quem é o amor perfeito? É Deus. Aqui na Terra nós não encontramos amor tão perfeito. Acho que nós não encontramos amor perfeito. Porque mesmo que os nossos pais, eles nos amem, possa ser que em algum momento eles falhem conosco. Mas o amor de Deus, ele é perfeito. E esse medo, ele lança fora através do amor de Deus. Então, nós vencemos os nossos medos quando nós confiamos plenamente no Senhor. Quando nós trazemos a nossa mente aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá esperança. Quem é essa esperança? É Jesus. Quando nós cultivamos em nosso coração pensamentos bons, coisas boas, coisas positivas, que tem lá em Filipenses, se eu não me engano. Tem lá em Filipenses, quando nós trazemos isso à nossa mente, a gente traz coisas boas, pensamentos bons, né, produção? Eu estou esquecida do versículo, mas eu tenho uma música que Sammy até cantou aqui na igreja, depois eu vou colocar lá no grupo do PG, tá certo? Para vocês. Quando nós trazemos coisas boas à nossa mente, quando nós trazemos tudo isso ao nosso pensamento, nós cultivamos em nosso coração, em nossa mente, pensamentos bons, coisas boas. Então, o amor de Deus, ele lança fora todo o nosso medo. Então, nós vencemos os nossos medos em Deus, no Senhor, quando nós damos a Deus total controle de nossas vidas. Quando nós confiamos no Senhor plenamente e quando nós damos a Deus a direção da nossa vida, crianças. Vocês são crianças, estão aí com a sua família, ouvindo esse culto nessa manhã. Mas vocês, crianças, podem dar a vida de vocês ao Senhor e confiar ao Senhor plenamente. Dizer, Senhor, eu confio em Ti e a Ti eu entrego toda a minha vida. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós damos a Deus a direção, não que Deus seja o passageiro, aqui que fica da cadeirinha de lado. Nós temos que ficar do lado e dar a direção da nossa vida a Deus. É assim que nós vencemos os nossos medos. Quando nós damos a Deus a direção certa a Ele. Confiamos nele em todo o tempo. Quando nós encontramos nele a paz. Quando nós encontramos nele o amor perfeito. É assim que nós vencemos os nossos medos. Então eu venci os meus medos. Todos os dias eu tenho medos novos. Mas todos os dias eu entrego a direção a Deus. E Deus tira de mim todos os meus medos. Para mim chegar aqui, hoje, estar falando com vocês, eu venci muitos medos. E se eu venci, vocês também vencerão. Vocês vencerão os medos. Esses medos tão pequenos que são medo do escuro,
ou medos muito grandes, como de estar aqui pregando para vocês, falando do amor de Cristo para vocês, que é um desafio muito grande. Mas vocês vencerão os medos de vocês. Porque em Deus, vamos ver se vocês aprenderam, encontramos o amor perfeito, que Ele lança fora todo medo. Em Deus nós encontramos satisfação plena e paz, que excede todo entendimento. E em Deus nós encontramos segurança e confiança. Porque quando nós damos a segurança, nós damos a Ele o controle das nossas vidas, Ele nos traz paz, confiança e amor para fazer a sua obra. Então você, criança que está aí em casa, quando estiver com medo, como foi o nosso versículo, Salmos 56, 3, que Davi disse: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Você, crianças, quando estiver com medo, confie no Senhor. Porque o Senhor fará grandes coisas quando nós confiamos nele. Ele nos traz o quê? Paz, amor perfeito, a paz que excede todo entendimento, amor perfeito que nós só encontramos nele e confiança, porque ele controla toda a nossa vida. Então, olha só, coloca a mãozinha aí no seu coração, tá certo? Com toda a sua família. Porque agora nós vamos lançar no Senhor todos os nossos medos. Agora você vai lançar no altar do Senhor todo o seu medo. Tem uma música que a gente cantou domingo aqui na igreja. Que quando o Espírito Santo de Deus se move, ele leva todo o medo. Ele leva tudo. Então vamos lançar nessa manhã todos os nossos medos diante do Senhor. E Deus vai nos ajudar a vencer os nossos medos. Tá certo? Porque assim, olha, quando se moves, o medo, se vai. Ele vai para bem longe de nós. Ele vai para bem longe de nós. Porque o Senhor leva os nossos medos. Então, coloca a mãozinha assim no seu coração, tá certo? Com toda a sua família. Os pais ajudem aí os seus filhos. Né? Porque às vezes, esse mês nós vamos falar sobre coisas muito importantes. E às vezes essas coisas elas entram na nossa casa, às vezes nós percebemos, os pais percebem, mas muitas das vezes os pais não percebem quando essas coisas elas invadem a nossa casa, quando elas invadem o coração das crianças. Então os pais ajudem, estejam todo o tempo ensinando aos seus filhos a enfrentar os seus medos, ensinando aos seus filhos a confiar no Senhor, ensinando aos seus filhos que o amor de Deus, ele lança fora todo medo e que em Deus nós encontramos paz e segurança. Então os pais aí ajudem os seus filhos, faça um círculo aí na sua casa e vamos lançar fora agora todo o medo. Amém? Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós somos tão, Senhor, tão imperfeitos, Pai, nós somos tão pequenos, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos ninguém sem Ti, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, de coração livre, Senhor, porque Tu, Deus, conhece os nossos medos. Tu, Deus, conhece os nossos desafios, os desafios de cada criança que está nos assistindo, de cada adulto também, Senhor, que enfrenta os seus medos, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Deus, porque o Teu amor, Senhor, é a Tua palavra que diz, não sou eu. O Teu amor, Ele lança fora todo medo. Em Ti nós encontramos a paz que excede todo entendimento, que preenche o nosso coração, Senhor, e nos traz tranquilidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em Ti nós encontramos segurança, Senhor. Então, Deus, traz paz ao coração ansioso, ao coração medroso nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Traz confiança, Senhor, a esse lar, a essa casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles encontrem, Senhor, o amor que lança fora, Senhor, o medo. Nós lançamos, Senhor, do Teu altar, nós lançamos em Ti, Senhor, os nossos medos, Senhor, os nossos desafios, Senhor, porque às vezes nós não conseguimos avançar, Senhor, porque os nossos medos, eles nos impedem, Senhor, de crescer, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, lança, Deus, lança fora, Senhor, todo medo, Deus, em nome de Jesus, Pai.
Lança fora o medo dessas crianças, o medo dessa família, Senhor, dessa casa, em nome de Jesus. Que abençoado seja, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam libertos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que quando essas coisas elas entrem, Senhor, em nossa casa, Senhor, o Espírito Santo nos alerte, Senhor, para que nós possamos estar em oração, Senhor, estar em orientação, Senhor, com os nossos filhos, Deus, para que nós possamos expulsar, Senhor, essas coisas em Teu nome que há todo poder, Senhor. Nos ensina a sermos livres, Senhor, em Tua presença, Senhor, porque em Ti nós temos liberdade, Senhor. Em Ti nós temos liberdade, Deus, de adorar, de Te exaltar, de engrandecer o Teu grandioso nome, Senhor. O Teu Espírito Santo, quando Ele se move, Senhor, Ele leva embora todo o medo, Senhor. Ele traz paz, Ele traz liberdade, Senhor. Ele traz libertação, Deus, em nome de Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, move nessas casas, move nesses lares, move em nossos corações, Espírito Santo. Quero Te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Davi teve medo, Senhor, de morrer pelas mãos de Saul, Senhor. Mas ele confiou em Ti, Deus. Todas as vezes que ele teve medo, ele confiou no Senhor. Então nos ensina, Senhor, a sermos como Davi. Que mesmo que nós venhamos a ter medo, Senhor, porque nós somos carnes, nós somos imperfeitos. Mas nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entregar a Ti, Senhor, os nossos medos, para que o Senhor possa resolver os nossos medos, Senhor. Então muito obrigada, Deus, por Tua bondade e Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém.